Sócrates, uma breve biografia. Sócrates, nascido em Atenas por volta do ano 470 a.C. e morto em 399, é uma das figuras mais enigmáticas e fundamentais da história do pensamento humano. Conhecido como o pai da filosofia ocidental, não deixou nada escrito, mas marcou profundamente a posteridade, através de seus discípulos, especialmente Platão e Xenofonte, cujos testemunhos, ainda que distintos em tom e intenção, permitem reconstruir a trajetória e a essência de sua reflexão. Sócrates não foi apenas um filósofo, mas também um personagem que encarnou em sua vida a busca incessante pela verdade e pela virtude, vivendo de maneira coerente com aquilo que pregava. Sua figura se impôs como símbolo de resistência contra a superficialidade, a ignorância e o conformismo, de modo que sua morte, fruto de um julgamento polêmico, não significou o fim de sua filosofia, mas sim o início de sua imortalidade no pensamento humano. Atenas, a cidade em que Sócrates nasceu e viveu, passava por um período de intensa transformação política, cultural e militar. Era o berço da democracia, onde o espaço público se tornara palco de debates, assembleias e julgamentos. Ao mesmo tempo, floresciam as artes, a literatura e a sofisticação intelectual, impulsionadas pelo chamado século de Péricles. Nesse ambiente efervescente, surgiram os sofistas, mestres da retórica que ensinavam a jovens cidadãos a arte de persuadir, de falar bem em público e vencer debates. Qualidades essenciais em uma polis democrática. Os sofistas, no entanto, eram muitas vezes acusados de relativismo moral e de cobrar altas somas por seus ensinamentos. Sócrates se destacou justamente por sua oposição a esses mestres da palavra, adotando um método que não visava ao convencimento superficial, mas a busca pela verdade interior e universal. Sua origem não era aristocrática. Seu pai, Sofronisco, era escultor ou pedreiro, e sua mãe, Fenáreta, parteira. Esse detalhe biográfico foi explorado por Sócrates em suas conversas filosóficas, já que comparava sua atividade de filósofo à de uma parteira. Assim como sua mãe ajudava no nascimento de crianças, ele auxiliava no nascimento de ideias. Sócrates afirmava que não transmitia conhecimento, mas ajudava os outros a descobrirem dentro de si mesmos aquilo que já possuíam em potência. Tal postura contrasta profundamente com a dos sofistas, que se apresentavam como detentores de saberes prontos a serem transmitidos mediante pagamento. Sócrates, ao contrário, se vangloriava de nada saber, de estar sempre em busca, e disso fazia nascer sua célebre máxima: só sei que nada sei. Fisicamente, as descrições que chegaram até nós o retratam como um homem de aparência pouco atraente, com nariz achatado, olhos saltados e corpo atarracado. Essa figura, aparentemente comum, até grotesca, contrastava com a beleza idealizada que os gregos valorizavam, mas também revelava o que nele havia de mais notável. A grandeza não estava na forma externa, mas na alma e na inteligência. Sócrates costumava andar descalço, vestir-se de modo simples e não se preocupar com riquezas ou ostentação. Essa simplicidade fazia parte de seu ensinamento, pois ele acreditava que o valor humano estava na virtude, e não nos bens materiais. Sua vida se confundia com a vida pública de Atenas. Ele caminhava pelo ágora, pelas ruas, pelas praças e mercados, conversando com todos, desde jovens aristocratas até trabalhadores simples. Seu método consistia em fazer perguntas, provocar reflexões, desmontar certezas e levar o interlocutor a reconhecer suas próprias contradições. Essa técnica ficou conhecida como maêutica, que significa a arte de partejar ideias. Sócrates iniciava a conversa pedindo a definição de um conceito: justiça, amizade, coragem, piedade, virtude, e diante das respostas, fazia novas perguntas que evidenciavam falhas, ambiguidades ou incoerências. Esse processo levava o interlocutor à aporia, isto é, ao estado de perplexidade, no qual se reconhece que não se sabe aquilo que pensava saber. Para Sócrates, esse reconhecimento era o primeiro passo para a verdadeira sabedoria. A vida de Sócrates também foi marcada por sua atuação militar. Ele serviu Atenas em campanhas importantes, demonstrando coragem em batalhas como as de Potideia, Délium e Anfípolis. Xenofonte, que também foi soldado, relatou que Sócrates se destacava não apenas por bravura, mas por resistência física, suportando frio, fome e fadiga, sem se queixar. Essa força de caráter refletia seu ideal de autocontrole e domínio de si mesmo, um valor fundamental em sua filosofia. No campo político, sua posição era mais ambígua. Sócrates não era um homem de partidos, nem buscava cargos, mas sua presença constante no espaço público e suas críticas incômodas o tornavam uma figura política, ainda que involuntariamente. Ele acreditava que a verdadeira política não estava em discursos ou leis,
mas no cuidado da alma e na prática da virtude. Para ele, nenhum governo poderia ser justo se os homens que o compunham não fossem virtuosos. Assim, sua filosofia tinha implicações políticas profundas. Embora ele próprio não se apresentasse como legislador ou governante, um aspecto curioso de sua vida foi sua relação com o oráculo de Delfos. Conta-se que seu amigo Querefonte perguntou a Pitonisa se havia alguém mais sábio que Sócrates, e a resposta foi que não havia. Intrigado, pois se considerava ignorante, Sócrates interpretou a mensagem como um desafio. Ele era o mais sábio justamente porque reconhecia sua ignorância, enquanto os outros se iludiam com falsos saberes. Esse episódio reforçou sua missão de examinar os homens, interrogar as crenças e desmascarar a presunção do conhecimento. Sua vida conjugal também foi objeto de comentários. Ele se casou com Xantipa, com quem teve 3 filhos. As fontes a descrevem como mulher de temperamento difícil, mas é preciso ter cautela, pois muitos relatos podem refletir preconceitos da época contra mulheres mais fortes. Seja como for, Sócrates parece ter levado uma vida doméstica modesta, distante de luxos e comodidades. O clímax de sua trajetória foi, sem dúvida, seu julgamento e condenação à morte. Em 399 a.C., Sócrates foi acusado de corromper a juventude e de não reconhecer os deuses da cidade, introduzindo novas divindades. O processo foi conduzido perante um júri de cidadãos atenienses. Platão, em sua obra Apologia de Sócrates, relata em detalhes o discurso de defesa de seu mestre. Sócrates, longe de adotar uma postura submissa, manteve-se fiel a seus princípios. Ele afirmou que jamais deixaria de filosofar, pois essa era a missão que os deuses lhe haviam dado. Declarou que preferia obedecer à voz de sua consciência do que às imposições da multidão. Recusou-se a pedir piedade ou a apelar às emoções do júri. Sua defesa foi, portanto, uma reafirmação de sua vida filosófica. Condenado por maioria apertada, Sócrates teve a oportunidade de propor uma pena alternativa à morte. Em tom irônico, sugeriu que fosse sustentado pelo Estado como benfeitor da cidade, pois se via como alguém que, ao questionar e despertar os cidadãos, prestava um serviço maior do que atletas vencedores de competições. Essa atitude, interpretada como insolência, aumentou a severidade da sentença. Foi condenado a beber cicuta, um veneno letal. Durante o período em que aguardou a execução, seus discípulos tentaram convencê-lo a fugir, mas Sócrates se recusou. Em Criton, Platão narra o diálogo entre o mestre e seu amigo Criton, que lhe oferecia a chance de escapar. Sócrates argumentou que seria injusto violar as leis da cidade, mesmo que estas o tratassem injustamente. Para ele, cometer injustiça em resposta à injustiça era perpetuar o mal. Assim, decidiu permanecer fiel à legalidade, preferindo morrer a trair seus princípios. Esse momento se tornou um dos mais emblemáticos da história da filosofia. A coerência absoluta entre vida e pensamento. Sua morte foi serena. Platão descreve em Fédon os últimos instantes de Sócrates, conversando sobre a imortalidade da alma com seus amigos. Tomou a taça de cicuta sem medo, caminhou até que suas pernas enfraqueceram, deitou-se, e pouco a pouco, perdeu os sentidos, despedindo-se com tranquilidade. Essa cena, repetida em obras literárias e pictóricas ao longo dos séculos, consolidou a imagem de Sócrates como mártir da filosofia. O legado de Sócrates é imensurável. Ele inaugurou uma nova maneira de filosofar, centrada não na natureza ou na cosmologia, como faziam os pré-socráticos, mas no homem e em sua conduta moral. Seu foco estava na ética, na busca pela definição de virtudes e na vida examinada. Sua célebre frase, "Uma vida não examinada não merece ser vivida", tornou-se lema da filosofia. Com isso, abriu caminho para Platão, que, ao desenvolver a teoria das ideias, e Aristóteles, que sistematizou o saber em diversas áreas, deram continuidade ao impulso socrático. Além do conteúdo, seu método dialético influenciou profundamente a tradição ocidental. A prática do diálogo, da crítica, da argumentação racional e da busca coletiva pela verdade se tornaram pilares da filosofia e da ciência. O espírito socrático vive em cada investigação que questiona certezas, em cada debate que busca ir além das aparências, em cada esforço para distinguir opinião de conhecimento. A figura de Sócrates também inspirou gerações de pensadores e escritores. Os cínicos, como Diógenes, herdaram sua simplicidade de vida. Os estoicos admiraram seu autocontrole e sua aceitação da morte. Os cristãos viram nele uma espécie de precursor, alguém que sofreu injustamente por se manter fiel à verdade. Filósofos modernos de Montaigne a Kierkegaard, de Nietzsche a Karl Popper, revisitaram sua figura para discutir a relação entre indivíduo e sociedade, entre liberdade e poder, entre razão e moralidade. De certo modo, Sócrates permanece vivo,
em cada ato de reflexão crítica. Sua lição de humildade intelectual, reconhecer a própria ignorância como ponto de partida, continua atual, em um mundo onde as certezas rápidas e superficiais muitas vezes substituem o pensamento profundo. Sua coragem diante da morte nos recorda que a filosofia não é apenas um exercício teórico, mas um modo de viver, uma escolha existencial. Ao narrar sua vida, não falamos apenas de um homem que viveu há mais de 2000 anos, mas de um paradigma de humanidade que transcende o tempo. Sócrates não deixou livros, templos ou riquezas, mas deixou uma herança imaterial que moldou toda a tradição ocidental. Sua voz ressoa ainda hoje, desafiando-nos a não viver de maneira crítica, a não aceitar passivamente o que nos é imposto, a buscar sempre o que é justo, verdadeiro e bom. Seu exemplo mostra que a filosofia é, antes de tudo, uma prática de liberdade, e que a maior vitória não é sobre os outros, mas sobre nossa própria ignorância. Assim se encerra esta breve biografia de Sócrates,